Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar um vídeo importante para você, deixar aqui as informações referentes ao Vasco da Gama e trazer uma reflexão bem positiva e bem construtiva para que você, torcedor, olhe para esse vídeo com muito carinho e analise junto comigo as questões referentes à SAF do Vasco, a empresa 777. Há alguns vídeos atrás eu fiz, né, alguns comentários relacionados à política do Vasco, ao associativo, às falácias aí, ou ao que tem falado, na verdade, o Euriquinho em todos os podcasts, onde o Vasco ia falir, e eu, sinceramente, não acreditava que pudesse ser tão rápido isso, que pudesse vir a acontecer alguma coisa, mas que não pudesse ser tão rápido isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai analisar hoje as faces da SAF, as faces da 777, que é a empresa que gerencia hoje o Clube de Regatas Vasco da Gama em 70%. Né? Então, antes de começar, eu quero aqui me apresentar para você. Meu nome é Léo Azevedo, sou o criador desse canal aqui, do Papo de Vascaíno, e trago para vocês notícias importantes sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Peço a você para que, se você estiver gostando dos vídeos, que você compartilhe, comente, se inscreva, ative o sino das notificações e deixe seu like, porque ele é muito importante para que o YouTube mesmo ofereça a outros vascaínos o nosso conteúdo, beleza? A gente tem aqui tentado melhorar dia após dia, sei que a gente ainda não tem um cenário ainda assim tão bom, mas em breve teremos, se assim Deus nos permitir. Estamos crescendo aos poucos. Hoje somos 117 inscritos. Há um mês atrás eu tinha 50 inscritos apenas. Então eu peço a você, para que está assistindo, que compartilhe, comente, e se você gostar do conteúdo também, pode dizer aqui embaixo, por gentileza, olha, o conteúdo tá bom, pode melhorar nisso, porque a gente está aqui para receber críticas construtivas também e melhorar sempre, com muita humildade, tá? Dito isso, vamos aqui falar um pouco da SAF do Vasco, trazer para vocês aqui as facetas, né, da 777 em tudo que está acontecendo. Ontem e anteontem foram dias de notícias assim relevantes em relação à SAF do Vasco, principalmente no que tange a Bélgica, né, onde eles têm um clube, no que tange também as notícias, né, de processo nos Estados Unidos e descumprimento da própria SAF com a lei da 777, com a lei da SAF no Brasil, beleza? A gente vai trazer isso aqui tudo para você, mas eu quero fazer aqui um apanhado cronológico ou até um apanhado histórico da 777 no Brasil, beleza? Vamos começar aqui, então, lembrando o seguinte, não sei se todo mundo que está aí vai lembrar, mas antes de comprar o Vasco, a 777 fez uma oferta ao Cruzeiro. A proposta inicialmente aqui da 777 ao Cruzeiro era fazer o seguinte investimento por 70%, tá? O mesmo 70% que ele comprou do Vasco, ele queria comprar do Cruzeiro à época. Era um investimento de 250 milhões e o aporte da dívida que eles pagariam seria de 200 milhões e em 70% do clube. Sendo que a XP Investimentos, que fazia o trâmite entre Cruzeiro e descobrir ali uma empresa que quisesse comprá-lo, a XP Investimentos não quis, disse não a 777. E aí eu fiquei me perguntando o porquê disso agora e fui buscar isso. E quando eu me deparei aqui com as relações, eu falei, pô, tem alguma coisa esquisita. Por que tem alguma coisa esquisita? Eu não estou falando aqui que a 777 tem coisas erradas no Brasil, não é isso. Mas as evidências, né, como diz um amigo meu, contra fatos não há argumentos. Então, ou seja, contra fatos não tem argumentos. Como que uma empresa precisando ser comprada, né, o Cruzeiro, que tinha virado SAF, precisando ser comprada por alguém, esse alguém chega com um aporte de 250 milhões, como está aqui no site do ge.com, isso lá em 2022, tá? Deixa eu ver a data só aqui para falar certo para vocês. Essa reportagem do GE foi lá em 25/3/2022. Ou seja, a gente já tem aí 2 anos dessa proposta aí, do que tinha acontecido. O que acontece foi o seguinte, esse relato aí, desses 250 milhões que eles iriam investir, e não aceitaram, olha, a gente não quer, a XP viu alguma coisa, e aí eu comecei a questionar por quê, porque isso estava muito esquisito, né? Como que uma empresa, como eu estou dizendo aqui, né, pode ou quer ser vendida, e ao mesmo tempo ela não quer vender 70% e ficar com 30%,
ela preferiu vender 90 para o Ronaldo, que naquela época não investiu, ele teve um aporte de dívida de zero, ele ia pagar a dívida aos poucos, e ele investiu apenas 50 milhões, 200 milhões a menos que a 77 queria investir. É algo, no mínimo, estranho, né? Porque a matemática não fecha. Se eu sou dono de uma empresa, vejo uma proposta muito boa, onde a empresa quer pagar as minhas dívidas com 200 milhões, né? Deu um aporte de 200 milhões, investir no futebol mais 250 milhões e apenas comprar 70%, eu tenho direito de ficar com 30%, eu acharia uma boa, desde que não visse por trás desse contrato ou das propostas algo que viesse a me fazer retornar a não querer essa empresa, entendeu? Então, assim, eu acho que a XP viu alguma coisa ali que não batia e não quis. Beleza. Posteriormente a isso, logo posteriormente a isso, e muito rápido, a 777 aparece como uma solução para o Vasco, falando que vai investir ali 700 milhões e comprar 70% dos direitos e pagar a dívida. E aí todo mundo queria, a gente ia ficar o mais rico do Rio, como isso aconteceu, e muitos de nós fomos enganados por isso, e principalmente, eu vou dizer aqui, por vários YouTubers também que têm a voz de influenciar e não fizeram com justiça, só olharam também o macro, olha, 777 vai ser o melhor para o Vasco, e nós vamos ser os milionários, vamos ficar acima do Flamengo, do Palmeiras, e nada disso aconteceu. Primeiro ano vocês viram o que deu, a gente veio da Série B e quase caiu ano passado novamente. E aí, diante disso, o Vasco, depois que teve ali a 777, a gente teve um plantel onde a gente trouxe os jogadores que foram da base, né, como o Gabriel Peck, que tinha ajudado desde a Série B e depois veio para a Série A junto com a gente. Ano passado o Gabriel Peck jogou absurdamente e esse ano ele e o Marlon Gomes foram vendidos. E aí um outro detalhe estranho nesse sentido, o que foi feito com o dinheiro, né, ou da venda dos dois jogadores, do Marlon Gomes ao Shakhtar Donetsk e do Gabriel Peck aos Estados Unidos. E aí eu fui buscar também isso para trazer para vocês. A venda, eles foi paga a dívida do Vasco para comprar o Juan Esforza e o resto, acredite se quiser, o restante foi remanejado para as finanças da 777 Partners, ou seja, para o grupo inteiro, não foi para o Vasco. Esse dinheiro não foi para os cofres do Vasco, não foi para o cofre do Vasco da Gama. A venda do jogador, então, do Vasco, serviu para um lucro que usou-se em todo o grupo. E isso aí ninguém falou nada, todo mundo achou isso tudo uma beleza, né? Nesse sentido. Ficou elas por elas, e aí não trouxemos jogadores à altura, que o Adson não é a altura do Gabriel Peck nunca, não trouxemos alguém para o meio campo, e hoje a gente sente falta quando o Paia não está, mas o dinheiro é isso aí. Não foi investido nada nos cofres do Vasco. Foi investido diretamente no grupo 77 Partners. Esse mesmo grupo que está abrindo falência na Bélgica, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, vai prestando atenção nesse contexto cronológico para que a gente entenda. Mediante isso, eles tinham comprado o Everton, queriam fazer isso, investir no Everton, só que a negociação do Everton está muito esquisita. Em setembro de 2023, a 77 Partners adquiriu 94%, né, 94,1% das ações do Everton, ou seja, quase o Everton inteiro, um time da Premier League, um time na primeira divisão da Premier League que está ali lutando para não cair. O Everton tomou 6 pontos, né, iniciais lá pela cúpula da Premier League, pela cúpula inglesa, aonde eles fugiram de um contrato financeiro que não poderia ferir. A 777 feriu isso, pagou-se o dinheiro lá, né, o aporte pelo menos, não sei se pagou tudo, e então a oficialização depende ainda da Premier League e da Associação de Futebol da Inglaterra, a FA, e da Autoridade de Conduta Financeira ainda, que é o órgão regulador do Reino Unido, ou seja, eles investiram 760 milhões no Everton para fazer giro de capital, e aí ainda não tem a certeza de que compraram. Eles foram direto agir com o Everton, mas o Everton pode ser ainda punido, mesmo ainda nesse ano de 2024, mais ainda, por conta de ferir as questões orçamentárias e financeiras da Inglaterra. Então, a 777, você vai percebendo que desde o início eles vêm conturbando o processo. E a minha pergunta que ficou lá no início foi o seguinte: como que Salgado e Osório não conseguiram enxergar isso? Como que eles não viram isso? Ah, mas o Osório e o Salgado são empresários, têm empresas. Tá, tudo bem, mas você tem empresa fora, não é a mesma coisa que lidar com futebol.
Os caras não tiveram o mínimo de humildade de trazer uma empresa que mexesse com o negócio, como o Cruzeiro trouxe a XP, para poder ver se havia alguma falha e não comprar. Eles quiseram vender realmente para 777 no desespero logo, para poder aproveitar a oportunidade. E aí outras vantagens que vêm, porque também aqui eu não posso dizer que foi de certeza, mas a verdade vai aparecer e já está aparecendo aos poucos aí no clube, né, de regatas Vasco da Gama. A minha maior preocupação hoje é relacionada exatamente ao que o Vasco vem passando. Nós não temos hoje um técnico, tem técnicos no mercado e o Rafael Paiva continua lá. Nós não temos hoje, demoramos 4 meses para ter o aporte, né, ou o contrato fechado com o patrocínio Master, fechamos com a Betfair, mas o que me preocupa, para onde vai esse dinheiro também? A 777 vai botar no grupo Partners ou a 777 vai deixar isso aí no Clube de Regatas Vasco da Gama? Eu acho muito difícil pelo que aconteceu nesse ano, tá? Jogadores que chegaram, que não somaram, e mais um ano aí a gente na Berlinda, dependendo do país, dependendo de jogadores que possam vir a fazer isso. E continuando aqui a questão que a gente estava falando, posteriormente isso, há um mês atrás, eles foram acionados na Justiça Americana por conta de uma seguradora, deles terem passado o controle da 777 a uma seguradora, que é a ACAP. E diante disso aí, o CEO foi notificado, né, o Josh Wander, o dono ali. Então, assim, eles passaram isso e foram notificados porque não tem fundos para fazer isso. Eles fizeram um investimento como uma garantia, mas eles não têm como pagar esse fundo ao que foi feito. Então, aí, a empresa, né, a operação, o Josh Wander usou o grupo e prometeu mais de 350 milhões de ativos para garantias da Leanderhall, sabendo que o tempo dos ativos não existiam. Ou seja, não existe ativos. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Ike Batista no filme, passa no filme, não sei se você lembra do filme do Ike Batista, mas lá ele vendeu algo que não tinha ainda. E é isso que Josh Allen fez, vendeu algo que não tinha e está sendo processado lá. Por conta disso aqui, o Vasco notificou a 777 por conta de fraudar, na verdade, a lei da SAF. Eles descumpriram algo que deveria ser obrigatório. E tem o artigo 6º da lei da SAF diz o seguinte, que deverá dar ciência ao clube, que é minoria, ou seja, eles devem dar ciência quando passa o controle, mesmo que seja para a seguradora, como eles fizeram. Eles deveriam dar oficializar isso ao Vasco, falando aos 30%, que é o associativo, olha, a gente passou por uma seguradora, e a seguradora é tal, e eles não o fizeram. E também deveria fazer isso a CBF, e também não o fizeram. Então, ou seja, por isso o Vasco notificou a 777 sobre o descumprimento do contrato e dos acionistas da lei da SAF diante daquilo que está escrito no artigo 6º. Ela está ali sendo notificada. Não sei ali, pelo que eu li no artigo 6º, eles vão ter restrições, né, caso essa notificação vá para frente e o juiz determine diante da lei isso, eles vão suprir ali, eles vão suprimir o que entra de dinheiro, o que a SAF pode fazer, então a SAF vai ficar meio que paralisada e não sei quem toma o poder, porque eu não terminei de ler para baixo se tem alguma coisa dizendo sobre isso, se eles controlam o poder por enquanto, ou se ficam só passivos de não mexerem com a parte financeira. Dito isso, o Vasco, depois disso, para a gente ter ideia, há poucos dias agora, também perguntou e pediu uma reunião, a 777. Pediu uma reunião onde eles queriam que o seu Lúcio Barbosa e a dona Sandra, que é a CFO do grupo 777, estivessem presentes numa reunião para explicar essa situação realmente dos aportes financeiros e por que o grupo lá nos Estados Unidos passou isso ou deu isso como garantia para uma empresa e não cumpriu. Então, assim, porque tudo envolve o futebol, né? Todos esses clubes serão atingidos de alguma maneira. E é isso que eu queria trazer para você. Se você pudesse entender isso de forma efetiva para poder analisar. E agora, ontem, o Stade Ligier da Bélgica, os torcedores fizeram um protesto que não deixaram o time sair para jogar. Botaram placas fora 777, você está vendo aqui no seu vídeo, ó, imagens como essa. Botaram que o clube deveria sim não aceitar a SAF,
não aceitar 777, eles querem a 777 fora imediatamente. E em contrapartida a isso, Josh Wandy perdeu o controle da SAF do clube. Por que ele perdeu o controle? Porque ele chamou uma empresa, ele, os acionistas lá, majoritários, ou os donos, né, da empresa, ele e o sócio dele, chamaram uma empresa que são especialistas em falência. Então, ou seja, automaticamente, quando você chama, isso é igual ao Brasil, sua empresa abriu falência, você vai pedir uma ajuda para que a falência seja registrada ou que uma recuperação de falência possa existir, uma recuperação financeira. Quando entra ali o governo ou alguma empresa que você chamou, automaticamente tem que tirar o presidente, tirar todo mundo da cúpula ali e colocar os caras que vão resolver isso. Eles vão levantar os números para 777 para vender o stand de dinheiro. E isso vai impactar, sem dúvida nenhuma, em outros clubes. Porque se eles têm clubes pelo mundo, dinheiros foram investidos, compromissos foram firmados, como foi firmado no Vasco alguns compromissos, e eles não pagaram as dívidas dos clubes ainda, como do Vasco, eles não terminaram de pagar, isso vai respingar no Vasco. Talvez a gente tenha o aporte de setembro prejudicado. Talvez a gente não tenha dinheiro para pagar os salários, porque não vai ter dinheiro. A 777 agora gastando com essa firma, eles vão usar muito dinheiro para vender o estande de dinheiro. Sendo que o Vasco, eles não podem vender, porque vazou hoje uma parte do contrato onde eles não podem vender para acionista nenhum, enquanto não fizerem os aportes todos. Tem um aporte desse ano e tem mais um aporte no ano que vem para fechar. Então a 777 provavelmente, se isso vier a acontecer, vai ficar paralisado. E a minha pergunta é como que eles vão pagar jogadores, como que eles vão pagar técnicos, como que eles vão pagar a comissão técnica, como que eles vão pagar aí o clube, né? E me preocupa bastante isso. Então, Josh Wandy já está fora e o sócio dele lá. No Brasil, Johannes Sport é quem manda no Vasco, sendo que é um grupo só. Só que esse controle do Johannes Sports, não sei se vai ser essencial para o clube. A gente está sem técnico, como eu disse, já vai para 4 semanas, um mês sem técnico, desde a partida com o Criciúma. E a gente não tem um sócio-torcedor digno. Para completar, a torcida do Vasco que lotava todos os jogos, amanhã, no jogo contra o Vitória, todos os setores têm ingressos ainda a ser vendidos. O torcedor acho que está acordando. Acho que o torcedor está ficando com um pouco de receio. E aí, eu não sei se essa cláusula do contrato é verdadeira ou se vazou e alguém omitiu isso já para criar um caos, ou se realmente aquilo ali está e pode ser mudado, porque contratos podem ser rompidos, não sei o que tem de teor para baixo daquele contrato ali. E se puder ser rompido, eu acho que daqui para frente a gente vai ver o Vasco talvez sendo colocado à venda, a SAF do Vasco, para uma outra empresa, porque a 777 não vai ter condições de arcar com isso diante de tanto protesto, diante de tanta situação que está acontecendo e a cúpula caindo, os restantes é só questão de tempo, né? E aí eu queria aqui deixar bem claro também que na apresentação, como eu disse que não foi ninguém do associativo na apresentação do Patrocínio Master, eu quero aqui me redimir, pedir desculpas e falar que não foram convidados, tá? Eu fiquei sabendo através de um amigo que me deu a notícia que eles não foram convidados, né? E aí realmente complica muito. De um lado a SAF, de outro o associativo. E aí o Vasco mais uma vez dividido para tentar fazer alguma coisa diferente. Eu acho que isso não vai dar muito certo, em algum momento isso vai ruir, e se ruir, mais uma vez vamos ser nós torcedores que vamos estar aqui levando essa peleja, ajudando o clube e vendo muito do que aquilo que foi dito acontecer, talvez. Espero que isso não aconteça, espero que a gente realmente consiga ter dinheiro em caixa, que eu acho difícil, porque do jeito que a 77 remaneja dinheiro, se tiver no nosso cofre é o mínimo. Tá aí o exemplo da venda do Marlon Gomes e do Gabriel Peck, que foram jogados o dinheiro para o grupo e não pro Vasco como vendedor, né? Se fosse no associativo, o dinheiro viria direto para o clube, mas também não acho que a solução seja o associativo. Teve a proposta aí da Crefisa a 30% da SAF, mas não foram nem respondidos pela soberba da 777, e vamos aguardar os próximos capítulos. Então é isso, assista esse vídeo até o final, não deixe de dar seu like, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar.
e fique com Deus. Espero que você goste muito desse conteúdo. Comenta aqui para mim, por favor, deixa seu like, se inscreva para nos ajudar. Precisamos crescer e vamos crescer em nome de Jesus. Saudações vascaínas. Tamo junto e até a próxima.